Olá! Nessa aula vamos falar sobre o metabolismo de ácidos graxos. O objetivo é observar os mecanismos de digestão de ácidos graxos e seu transporte pelo organismo, e conhecer as principais reações envolvidas na síntese de ácidos graxos. Digestão de lipídios. Olha quanta coisa gostosa! Você sabia que muitas das comidas que achamos gostosas são ricas em gorduras? Aqui nós vamos ver o caminho que essas gorduras percorrem enquanto são absorvidas no nosso organismo. A gordura que comemos começa a ser digerida no estômago, assim como outros componentes dos alimentos. Essa gordura continua a ser digerida e absorvida no intestino. Observe que as reações do nosso corpo acontecem em ambiente aquoso. Mas se as gorduras não são solúveis em água, como podem ser quebradas? Passa pelo estômago. O problema da solubilidade das gorduras do intestino é resolvido pela liberação de sais biliares, que sais biliares são sintetizados no fígado e a partir do colesterol estocados na vesícula biliar. Esses sais ficam estocados na vesícula biliar, que possui um tubo que liga a vesícula ao início do intestino. E é por esse tubo que os sais passam para o intestino. Então, este é o estômago, a vesícula biliar, o intestino e o lipídio. Estômago, vesícula biliar, intestino delgado e lipídio. Ocorre a secreção de sais biliares através da vesícula. Esse é os sais biliares. Os sais biliares tornam os lipídios solúveis no ambiente aquoso do intestino. Essa solubilização é chamada de emulsificação. O lipídio vai ser revestido, então ocorre a emulsificação. Pronto! Agora temos lipídios solúveis no intestino graças à emulsificação. Nesse momento entra em cena as lipases. As lipases é um nome genérico dado às enzimas que catalisam e quebram os lipídios. Essas enzimas são secretadas pelo pâncreas. Então, o que o próprio nome diz, são enzimas que quebram lipídios em moléculas menores. Então, as lipases vão quebrar os lipídios em moléculas menores. Então, esses são os lipídios menores. Vamos ver como os diferentes lipídios são quebrados em lipídios menores. No quadro acima, você pode ver os diferentes lipídios para ver a sua fórmula molecular. Esse é o triacilglicerol, que quebrado vai virar monoacilglicerol e ácido graxo. Fosfolipídios, que quando quebrados vai formar ácido graxo e lisofosfolipídio, e éster de colesterol, que quando quebrado se forma ácido graxo e colesterol. Agora que os lipídios foram quebrados em moléculas menores, eles podem difundir para o epitélio intestinal. Esse é o corte do epitélio intestinal. Dentro do epitélio intestinal, os lipídios menores absorvidos são utilizados para resintetizar lipídios maiores, como, por exemplo, o triacilgliceróis. Os lipídios menores vão ser absorvidos para sintetizar os triacilglicerol. Transporte de lipídios absorvidos na digestão. O papel das lipoproteínas. Os triacilgliceróis estão dentro das células do epitélio intestinal, mas como essas moléculas são apolares, não podem ser transportadas pelo sangue. Qual é a função? Essas partículas se complexam com o colesterol e as apoliproteínas específicas. Depois formam o quilomicrons. Os quilomicrons são as lipoproteínas responsáveis pelo transporte de lipídios à dieta, lipídios exógenos para dentro do corpo. Então, os quilomicrons são lipoproteínas que
transportam os ácidos graxos. Então, existe o triacilglicerol, que serão acoplados, que serão ligados aos quilomicrons, e o quilomicron formado pode então cair na corrente sanguínea. Depois disso, pode ir para outros tecidos e órgãos do organismo. Tecido muscular e tecido adiposo. Os triacilgliceróis precisam ser retirados do quilomicron antes de entrar nos tecidos. A apoliproteína C2, que tem essa função, que durante a remoção dos ácidos graxos, grande parte da apoliproteína C2 é removida do quilomicron. Então, que presente no quilomicron, que é capaz de ativar certas lipoproteínas lipases. Essas lipases, presentes nos capilares dos tecidos de muscular e adiposo. Eles removem os ácidos graxos do triacilglicerol associados ao quilomicron. Então, a lipase tem a função de remover os ácidos graxos do triacilglicerol associado ao quilomicron. Esse é o ácido graxo, lipase e o quilomicron. Os ácidos graxos são, então, absorvidos pelos tecidos. Esses tecidos utilizarão os ácidos graxos como combustível ou estoque energético. Então, o ácido graxo vai ser utilizado pelos tecidos muscular e adiposo. Então, esse é o ácido graxo, o quilomicron, a lipase que tirou o ácido graxo do quilomicron, o quilomicron remanescente, o tecido muscular e o tecido adiposo. Os ácidos graxos são, então, absorvidos pelos tecidos. Vamos ver. A lipase vai tirar um lipídio e vai ser transportado pelo tecido. Então, vamos ver de novo. Lipase, quilomicron remanescente, depois de for retirado o ácido graxo, a lipase e o quilomicron remanescente, sem o ácido graxo. A perda da poliproteína C2 impede que a LPL, que é a lipoproteína lipase, continue a degradar os quilomicrons remanescentes. Então, aqui é a lipase. Elas não conseguem mais retirar, não funciona mais. Os quilomicrons restantes, que ainda contêm colesterol, serão direcionados ao fígado. E no fígado, vamos ver a função de outras lipoproteínas. A ingestão de gordura em excesso leva à sua conversão em triacilgliceróis no fígado. Os triacilgliceróis gerados no fígado associam-se às VLDLs, que são proteínas de baixa densidade. Esses são os triacilglicerol. Então, os triacilglicerol vão ser revestidos pela VLDL, que são lipoproteínas de baixa densidade. E aqui são os triacilgliceróis. As VLDLs liberadas na circulação levam esses triacilgliceróis para outros tecidos do corpo, principalmente músculo e tecido adiposo. Esses tecidos serão utilizados para o estoque ou obtenção de energia. Aí veja, as lipoproteínas de baixa densidade vão ser transportadas pela corrente sanguínea, lipases, que depois vão degradar as VLDL, o tecido muscular e o tecido adiposo. A ação das lipases acoplada à perda da poliproteína C, que converte a lipoproteína de baixa densidade em uma lipoproteína de densidade intermediária, que é chamada de DL. Essa proteína é chamada também VLDL remanescente. Então, essa é a lipoproteína de baixa densidade que vão se ligar às lipases. Veja, que vão liberar ácido graxo para os tecidos, para as células, e essa se transforma em a lipoproteína de densidade intermediária. Uma das coisas que podem acontecer com a lipoproteína de densidade intermediária é ser direcionada para o fígado, onde vai ser absorvida. Então, elas vão para o fígado.
A outra coisa que pode acontecer com a lipoproteína de densidade intermediária é a perda de mais triacilgliceróis. Essa remoção produz uma lipoproteína de densidade mais baixa, que é chamada de LDL. Então, a IDL de densidade intermediária pode se transformar em uma lipoproteína de densidade baixa, de baixa densidade. Assim, essas LDLs, que são de baixa densidade, responsável pelo transporte carregadoras primárias do colesterol. Então, essas lipoproteínas de baixa densidade são carregadoras do colesterol. Esse transporte acontece para suprir a demanda de diferentes tecidos extrahepáticos. Então, esse é o tecido extrahepático. As LDLs, que têm como apoliproteína exclusiva apoproteína B100, são internalizadas pelas células dos diferentes tecidos. Essa internalização ocorre através de um receptor específico, receptor de LDL, por endocitose. Então, essa LDL de baixa densidade, este é a poliproteína B100, a qual o destino dessas LDLs, qual será? A maior parte dessas moléculas vai ser absorvida pelo fígado, enquanto no fígado, o fígado e o intestino delgado sintetizam e secretam as menores e mais hidrossolúveis lipoproteínas, as HDLs, que são lipoproteínas de alta densidade. Essas lipoproteínas são inicialmente pobres em colesterol e não contêm estéreis e colesterol. Então, as lipoproteínas de alta densidade não possuem colesterol. Essas são HDL de alta densidade, esse é o fígado e esse é o intestino delgado. Você saberia dizer qual é a principal função das lipoproteínas de alta densidade? É o de realizar transporte reverso de colesterol. O transporte reverso de colesterol previne o acúmulo de lipídios nas paredes das artérias, prevenindo a incidência de doenças coronarianas. Então, as HDL, veja, os HDL e o colesterol. O transporte reverso de colesterol coincide em capturar colesterol e estéreis de colesterol nos tecidos periféricos ou extrahepáticos. E depois? Depois de capturar o colesterol e estéreis, o HDL leva esses compostos para o fígado, direcionando o acetil-CoA para a síntese de ácidos graxos. Você já pensou como os primeiros seres humanos faziam para comer? Naquela época não havia supermercado. Eles comiam quando conseguiam caçar, mas às vezes ficavam chupando o dedo. Vamos ver. Mas, quando eles conseguiam comer, a oferta de comida podia ser maior do que a necessidade. Graças à dúvida sobre a oferta de alimento, nosso organismo possui um mecanismo de estocar os excessos dos tempos de fartura. Os estoques ajudam nos dias de fome. Esses processos estocados são as nossas gordurinhas. Vamos ver o que acontece nas mitocôndrias de uma pessoa engordando. Essa é a mitocôndria. Você lembra que moléculas de nossos alimentos são transformados em acetil-CoA? Pois é, o acetil-CoA é a molécula que entra no ciclo de Krebs para fazer ATP. Essa é acetil-CoA. Com excesso de acetil-CoA, há também o excesso de citrato, formado na primeira reação do ciclo de Krebs. Então, essa é a água, acetil-CoA, oxalacetato e citratossíntese, que vai degradar o oxalacetato e transformando, e vamos ver o processo.
e assim transformando em citrato. Citrato síntese, ele produz citrato. Como tem muito acetil-CoA sendo formado, a mitocôndria fica cheia de citrato. Quando isso acontece, ela começa a transportar o excesso para o citoplasma. Então, o excesso de citrato é transportado para o citoplasma. O citrato transportado para o citoplasma é quebrado em acetil-CoA e oxalacetato. O acetil-CoA pode ser utilizado na produção de nossos estoques de energia, os ácidos graxos. Vamos ver como isso acontece. Então, o citrato vai ser degradado pelo citrato liase e vai transformar em acetil-CoA e oxalacetato. Síntese de ácidos graxos. Até aqui você viu que quando comemos demais, produzimos muitas moléculas de acetil-CoA no citoplasma. São essas moléculas de acetil-CoA que irão servir de blocos para a produção de ácidos graxos, como os vagões de um trem. Cada bloco de acetil, ou 2 carbonos, corresponde a um vagão do trem dos ácidos graxos. Vamos ver como esse trem é formado. Então, cada vagão de trem corresponde a 2 carbonos. Para iniciar a síntese de ácidos graxos, o acetil-CoA tem que ser ligado a um CO2, formando o malonil-CoA. Quem faz isso é o acetil-CoA carboxilase. Então, existe o bicarbonato, acetil-CoA, que acetil-CoA carboxilase vai fazer a reação com as moléculas. Essas 2 moléculas que formarão o malonil-CoA. As moléculas de acetil-CoA são unidas por um complexo de enzimas chamado ácido graxo sintase. Esse complexo possui 3 atividades enzimáticas distintas: a de redução, aqui representada por um funil, a de condensação, que é representada por uma cola, a de condensação é representada por uma cola, e a de desidratação, representada pelo ventilador. Vamos ver como essas funções levam à síntese dos ácidos graxos. Esse complexo, as moléculas de acetil-CoA e malonil-CoA ficam presas a átomos de enxofre na própria enzima. Para isso, elas liberam coenzima A. Então, esse é o complexo de ácido graxo sintase. O malonil. Aí veja, essas moléculas vão se unir a moléculas de enxofre, se ligando ao complexo. No primeiro passo da síntese, o malonil-CoA ele perde CO2 e é ligado a um acetil-CoA. Esta reação é de condensação, onde uma molécula é colada na outra. Note que ainda há uma molécula de oxigênio no meio da molécula, mas os ácidos graxos são cadeias de carbono e hidrogênio. Então, antes de colar o próximo bloco, temos que nos livrar desse oxigênio. Aí veja, o malonil ele vai perder carbono e vão se ligar o acetil-CoA com o malonil. No primeiro passo, para nos livrarmos desse oxigênio, é reduzi-lo. Para isso, a enzima promove a doação de hidrogênio de NADH+, para o oxigênio, formando uma hidroxila. Então, através do funil, ele vai doar hidrogênios, assim ele vai, da parte reduzida, vai se tornar oxidado. A hidroxila pode então ser removida junto ao hidrogênio do carbono 2. Vamos secar o nosso ácido graxo. Essa é a desidratação. Para secar o ácido graxo, ele perde água, então ele fica desidratado. E para obtermos a nossa desejada cadeia, falta só a adição de alguns hidrogênios aos carbonos, que estão fazendo dupla ligação entre si. Veja, aqui entra a função de redução novamente. Quando eles recebem hidrogênio, ocorre a redução. Quando eles perdem hidrogênios, ocorre a oxidação. Então, nesse momento, eles estão na fase reduzida. Observe agora
de forma mais simples o início da síntese de ácido graxo, que acabamos de ver. Essa reação precisa ser repetida mais vezes, assim pode-se adicionar mais blocos vindos do malonil-CoA e nossa cadeia. Mas quantas vezes? A repetição ocorrerá tantas vezes quantas forem necessárias para fazer o ácido graxo. Vamos ver como isso ocorre. Malonil-acetil-CoA que se liga, perde CO2, perdendo CO2, o malonil se liga acetil-CoA e perde mais, perdendo mais CO2, perdendo mais CO2. É dessa forma que ocorre. Pronto, agora que temos um pequeno trecho da cadeia de ácido graxo, precisamos continuar o alongamento dessa cadeia. Veja, no complexo ácido graxo sintase temos dois braços, o curto, que é esse, e um longo, para as moléculas de malonil serem adicionadas e a cadeia formada. Precisa mudar de lugar, assim permite que o braço longo fique livre. Então, vamos repetir o processo do complexo ácido graxo sintase. Existe o acetil e o malonil. Esse é o pequeno trecho. Esse é o curto e esse é um longo. Observe que cada vez que o malonil é adicionado à cadeia de ácido graxo em formação, há perda de uma molécula de CO2, ou gás carbônico. Essa reação ocorre no braço longo do complexo ácido graxo sintase, antes de passar para o braço curto, ocorrendo as reações de redução, desidratação e redução. Então, existe redução, desidratação e redução. Continuando. Resumo. Os ácidos graxos entram em nosso organismo pela dieta. Alguns deles podem ser sintetizados por nossas células. No caso de dietas muito calóricas, ao direcionamento de parte do citrato envolvido no ciclo de Krebs para a síntese de ácidos graxos. Os ácidos em excesso ficarão armazenados.